Dizem que o tempo se curva quando a verdade se aproxima. E naquela manhã, o tempo não parecia passar. Ele pairava. O céu estava em silêncio. O vento não ousava tocar as árvores. Até os pássaros pareciam ter esquecido como cantar. No mosteiro, no alto de uma montanha onde poucos ousavam subir, o mestre havia anunciado algo que deixou até os mais antigos em um estado de vigília espiritual. Ele disse: "Amanhã, ao amanhecer, direi 5 palavras, e então desaparecerei." Não houve explicação, nem perguntas. Apenas o tipo de silêncio que parece conter mais vida do que 1000 vozes. Ninguém sabia se ele falava de morte, partida ou iluminação. Mas todos sentiram que não era uma metáfora. O mestre não usava metáforas. Ele não falava com a mente dos outros. Ele falava com aquilo que existe antes da mente. E por isso, seus ensinamentos nunca eram repetidos. Eles aconteciam, como trovões internos que ninguém ouve, mas todos sentem. Naquela noite, o mosteiro não dormiu. Velas ficaram acesas, corações batiam em meditação, e os olhos se fechavam não para descansar, mas para escutar o invisível. O mestre era um mistério em forma humana. Não falava muito, não corrigia, não elogiava, apenas olhava. E quando olhava, era como se atravessasse a pessoa por dentro, como se enxergasse o que até você mesmo evitava ver. Ele não guiava, ele silenciava o que te impedia de ouvir. E agora, ele escolhera falar. Apenas 5 palavras. O que poderia conter sabedoria suficiente para justificar uma vida inteira de silêncio? O que poderia ser dito que não precisasse ser explicado? Os monges se entreolhavam, mas ninguém dizia nada. Aquilo era maior do que qualquer pensamento. Se você está ouvindo isso agora, talvez não seja por acaso. Há palavras que não chegam como informação, mas como memória. Como se algo em você já soubesse disso, só estivesse esperando ouvir de novo. Se algo te tocar em silêncio neste vídeo, inscreva-se no canal, não como gesto mecânico, mas como quem responde a um chamado antigo. Este canal é uma extensão viva de uma linhagem silenciosa, passada de olhos para olhos, de silêncio para silêncio. E se você sente isso agora, é porque já faz parte dela, mesmo sem saber. Na sala de pedra onde o mestre se sentava, já não havia almofadas, apenas chão, apenas espaço. A luz da madrugada entrava como um véu fino. Quando os discípulos entraram, ele já estava ali, sentado como sempre. Mas algo nele estava diferente. Era o mesmo corpo, a mesma postura, mas o ar ao redor parecia mais leve, como se ele já não estivesse totalmente ali, como se parte dele já tivesse ido embora. Os discípulos se ajoelharam, 4 estavam presentes. Outros poderiam ter vindo, mas sabiam. Não se chega ao momento da verdade pela vontade, apenas pela entrega. O mestre permaneceu de olhos fechados por muitos minutos. Ninguém ousava se mover. Era como se todos estivessem esperando algo que já estava acontecendo. Não havia mais futuro, só havia aquele instante. E então ele abriu os olhos, não com pressa, não com lentidão, apenas com presença. O olhar dele não pedia atenção, ele dava. Era como um espelho que devolvia silêncio, e foi nesse espaço que ele começou a falar. A voz era calma, firme, quase sussurrada, mas todos ouviram como se fosse o som mais alto que já ecoou entre aquelas paredes. Ele não disse as 5 palavras de uma vez, disse a primeira. Depois olhou para cada discípulo, esperou, disse a segunda. Mais silêncio. Era como se o tempo estivesse sendo esticado para que cada palavra caísse como uma semente na terra exata. A cada palavra, algo mudava no ar dentro dos corpos, nos corações. Nenhum deles entendeu. E ainda assim, todos sentiram. As palavras não pediam compreensão. Elas atravessavam, como um som que ecoa em câmaras escondidas da alma. Após a 5ª palavra, o mestre abaixou a cabeça e sorriu. Não era um sorriso de satisfação nem de despedida. Era um sorriso que dizia: é isso. Ele não falou mais. Nem se levantou. Nem fechou os olhos. Ficou ali, imóvel, como parte da rocha. Os discípulos continuaram ajoelhados. Nenhum deles conseguia se mover. Algo os mantinha ali. Uma força que não era física. Uma presença que não vinha do mestre.
mas de dentro deles mesmos. Era como se as palavras tivessem acordado algo adormecido. Quando o sol estava alto, um dos discípulos finalmente levantou os olhos. O mestre ainda estava lá, mas quando todos olharam, perceberam. Ele já não estava. O corpo estava ali, mas o mestre não. Não havia morte no ar, não havia luto, apenas uma sensação clara, irreversível de que algo havia sido completado. Nenhum deles chorou, nenhum deles falou. Era como se o silêncio do mestre tivesse se transferido para dentro deles, e agora era deles o dever de mantê-lo vivo. No centro da sala, onde o mestre estava sentado, havia algo deixado. Uma pequena pedra, com um símbolo gravado. Nenhum deles sabia o que significava, mas todos entenderam o que ela dizia. Vá em silêncio. Foi isso que fizeram. Não houve rituais, não houve fogueiras. Eles deixaram o corpo ali com a pedra e desceram a montanha, porque sabiam. O corpo era só o instrumento. O ensinamento agora estava dentro deles. Nos dias que seguiram, os discípulos não se encontraram. Cada um seguiu para um lugar diferente, como se algo invisível os chamasse. Nenhum deles tentou repetir as palavras. Nenhum deles ousou ensiná-las, porque sabiam. Não se ensina o que não se entende, apenas se vive. E cada um deles, em silêncio, começou a mudar. Pequenos gestos, novos olhares. O tempo parecia outro, como se uma parte deles tivesse morrido com o mestre, mas uma parte ainda mais viva tivesse nascido ali mesmo, naquele instante. A palavra que mais ecoava na mente do primeiro discípulo era a segunda. Ele não conseguia parar de senti-la, mesmo sem saber qual era. Não era memória, era vibração. Como se algo em seu peito estivesse vibrando em silêncio, o tempo todo. No segundo discípulo, era a quinta palavra que o inquietava, como se tivesse recebido uma chave, mas ainda não soubesse o que ela abre. O terceiro mergulhou em meditação profunda. Por dias, sem fome, sem sede, só silêncio. E o quarto simplesmente desapareceu. Se essas palavras estão te atravessando em silêncio, saiba que você já está vivendo o ensinamento. Não importa se o entende. E se algo dentro de você está mais quieto agora, mais vazio, inscreva-se e permita que os próximos sussurros cheguem no tempo certo. Como dizia o Buda, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Este silêncio pode ser seu momento. Ninguém sabe o que aconteceu com o quarto discípulo. Alguns dizem que ele se dissolveu como o mestre, outros dizem que ele virou o próprio silêncio. Mas todos concordam em uma coisa: as palavras foram reais, e elas mudaram algo que não pode mais ser desfeito. O mais velho dos discípulos decidiu escrever, não para explicar, mas para lembrar, porque sabia que um dia alguém viria em busca dessas palavras, e ele escreveria, sem floreios, o que havia sido dito. Mas não antes. Primeiro, viveria. Primeiro deixaria que as palavras o destruíssem por dentro, porque as palavras verdadeiras não constroem, elas desmontam. Não são escadas, são abismos. E só quem se entrega ao abismo descobre que não há queda, só voo. Na carta que ele começou, ele escreveu apenas: as palavras não podem ser ouvidas com os ouvidos. Elas precisam encontrar o espaço certo dentro de quem ouve, e então fazem o que vieram fazer. O discípulo mais velho esperou até a última noite do inverno. Sentado à beira do penhasco onde o mestre gostava de observar o nascer da lua, ele tirou a carta do bolso. As mãos tremiam um pouco, mas o olhar era firme. Não queria escrever uma história, queria registrar uma reverência. O tempo havia passado, a vida havia mudado. Mas as 5 palavras nunca o deixaram. Elas voltavam nos sonhos, apareciam no silêncio, ecoavam nos olhos de estranhos. Ele sabia que aquela hora havia chegado, a hora de compartilhar o que só agora fazia sentido. Com uma pena mergulhada em tinta escura, ele escreveu as 5 palavras, não como um segredo, mas como um presente, uma oferenda, um sopro. Cada uma foi colocada com um espaço ao redor, porque eram mais do que frases, eram mundos, e precisavam de espaço para respirar. Ele as escreveu assim como o mestre havia dito, sem explicações, mas depois sentiu que poderia, pela primeira vez,
compartilhar o que havia sentido, não como verdade, mas como testemunho, como quem oferece um espelho. A primeira frase dita pelo mestre foi: "Você nunca esteve realmente aqui." Na hora, ela cortou o ar como uma lâmina de silêncio. O discípulo lembra que, ao ouvi-la, sentiu o corpo afundar no chão. Tudo o que ele acreditava ser, sua história, suas dores, seus sonhos, perdeu peso. Aquela frase parecia absurda, mas profundamente real. Era como se dissesse: tudo o que você viveu foi um reflexo de algo que você nunca chegou a tocar. Estar aqui não é físico, é presença. E quase ninguém está realmente presente. Ao dizer "você nunca esteve aqui", o mestre rasgava a ilusão de identidade e tempo. Era um convite à presença absoluta, aquela que não depende de circunstâncias. A segunda frase foi ainda mais desconcertante. "O silêncio sabe mais que eu." Aquilo soou como humildade, mas era mais. Era sabedoria em sua forma mais pura. O silêncio que o mestre falava não era apenas ausência de som. Era um estado de saber profundo. Era o lugar de onde tudo nasce e para onde tudo volta. Ao dizer isso, ele se retirava da posição de mestre e apontava para algo maior do que qualquer ensinamento. O silêncio como fonte, o silêncio como verdade. O discípulo entendeu, anos depois, que todo o verdadeiro mestre desaparece no silêncio, porque é lá que a sabedoria mora. A terceira frase parecia ser dirigida diretamente ao coração. Desapegue de quem observa agora. Naquele instante, tudo tremeu por dentro. Quem observa, quem escuta, quem sente que está entendendo. Essa frase desmontava até mesmo a prática espiritual, porque ela mirava no último apego, o observador. A consciência de que estou aqui observando tudo parece o ápice da presença, mas pode ser só mais um disfarce do ego. Ao dizer isso, o mestre tocava o núcleo da autoidentidade. Ele dizia: solte até o eu que medita, solte o eu que quer se iluminar, porque enquanto ainda houver um quem, não há liberdade. A quarta frase foi a mais suave, e talvez a mais dolorosa. Tudo isso foi apenas sonho. O discípulo lembra que, ao ouvi-la, sentiu vontade de chorar, como se sua vida inteira tivesse sido apenas névoa. Mas, ao mesmo tempo, havia alívio, porque se foi sonho, então nada estava perdido, nada era permanente, nenhum erro era eterno, nenhuma dor era definitiva. Aquilo foi um abraço na alma. O mestre dizia em poucas palavras: você pode acordar agora. Está tudo bem. A existência, vista de fora da mente, é como um sonho, cheia de símbolos, mas vazia de dono. A última frase foi a que permaneceu ecoando até hoje. Veja, sinta, solte, seja, esqueça. Ela veio como um fecho, um sussurro, uma instrução oculta. Ao contrário das outras, essa parecia não ser uma constatação, mas um caminho, uma escada feita de silêncio e presença. Ver sem buscar, sentir sem reagir, soltar sem medo, ser sem esforço e esquecer. Esquecer até mesmo que existe um caminho. Essa frase continha todas as outras e ao mesmo tempo as dissolvia. Era como um mapa que se autodestrói quando o destino é alcançado. O discípulo a escreveu como quem entrega fogo. Com essas 5 frases, o mestre se foi. Não com barulho, não com glória, mas como um vento que entra sem ser percebido e, ao sair, leva tudo que não era essencial. Os discípulos nunca mais o viram, mas em cada silêncio que veio depois, em cada vazio, entre um pensamento e outro, ele estava lá. Porque mestres assim não ensinam para serem lembrados. Eles ensinam para que você lembre de si mesmo. O discípulo mais velho terminou a carta com uma simples linha: se você chegou até aqui, é porque uma parte de você também está pronta para desaparecer. E dobrou o papel, colocou dentro de uma pequena caixa de madeira, enterrou-a sob o altar do velho templo, entre 2 pedras, e nunca mais falou sobre aquilo, porque sabia que essas palavras não são para convencer, são para ativar, e que só chegam àqueles que não estão mais procurando respostas, mas prontos para se desfazer das perguntas. O vídeo termina aqui, mas o que você ouviu talvez só esteja começando a se revelar. Veja, sinta, solte, seja,
esqueça, ou simplesmente saiba que você nunca esteve realmente aqui. Assim como os monges guardaram estes ensinamentos por milênios para transmiti-los apenas aos verdadeiramente preparados, hoje compartilho este conhecimento com você. Se ressoa com sua busca interior, torne-se parte desta linhagem de transmissão ao inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações. Como ensinava o Buda, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Este pode ser o momento preciso de sua preparação.